Pessoal, muito boa noite a todos e todas. Na noite de hoje, quarta-feira, dia 17, primeira live do ano do PSTU São Paulo, transmitido aqui para toda a cidade e estado, para todo o país e também internacionalmente aí. A gente vem aí, o PSTU voltando às atividades. Você que acompanhou a gente o ano passado nas lives aqui de São Paulo e nacional, seja muito bem-vindo. A nossa militância, os amigos do partido, aqueles que não conhecem o PSTU, sejam todos muito bem-vindos. E para começar hoje, a primeira live do ano aqui pelo PSTU São Paulo, a gente selecionou aí um tema que é o tema do momento, né? Por aqui, mas acredito que também em muitos lugares aí do país, que é o tema do retorno às aulas, né? Então, a gente vê uma grande campanha na mídia, dizendo que o retorno às aulas é seguro, que os protocolos vão dar conta de barrar a contaminação do Covid, mas a verdade é que com as novas cepas do coronavírus, com, inclusive, uma crise sanitária fortíssima em Manaus, a gente vai falar disso logo mais, cidades aqui do estado de São Paulo, como Araraquara, voltando a ter quase um lockdown aí para barrar a contaminação. A verdade é que muitas famílias trabalhadoras estão com muito medo e muito receio, porque precisa da escola, precisa da creche, os adultos precisam trabalhar, mas ao mesmo tempo, no fundo, todo trabalhador fica com uma pulga atrás da orelha, se é confiável essa volta aí que Dória, Covas e a mídia estão prometendo. Para conversar com a gente sobre esse tema, a gente trouxe aí diversos companheiros que vão trazer contribuições de realidades diferentes, mas nem tanto, né? E também a gente quer discutir aqui, além da própria luta contra o retorno às aulas presenciais e os riscos de contaminação, quais as saídas para os trabalhadores, não só os trabalhadores da educação, mas de toda a comunidade escolar, contra essa barbárie, esse massacre do sistema capitalista, né, sobre os trabalhadores aqui em São Paulo, no Brasil, no Norte, em Manaus e no mundo todo. Bom, eu sou o professor Lucas, sou professor de História da Rede Municipal Pública aqui de São Paulo, dou aula na Zona Sul, a nossa categoria está em greve, sou militante também do PSTU, sou da oposição, do SIMPEM, e para conversar com a gente aqui, a gente está também aqui com a professora Flávia, diretora da PUESP, que é o Sindicato dos Profissionais do Estado pela Oposição, militante do PSTU, foi candidata a vereadora aqui nas eleições de 2020. Estamos aqui com a Letícia, que é nossa companheira do Simpro, professora ali de São José do Rio Preto, passou agora por um processo de luta muito importante, com os professores aí das escolas particulares, com as profissionais das creches conveniadas também. E, para contribuir aqui com o debate em São Paulo e para o Brasil todo, a gente trouxe também nosso companheiro Gilberto, que é professor da rede em Manaus, cidade essa que passa hoje por uma crise sanitária fortíssima, e o Gilberto vai vir falar para a gente aqui o que aconteceu em Manaus e se teve uma relação a política de reabertura das escolas nas redes em Manaus em 2020 com a atual crise sanitária que a cidade vive, e a gente vai conversar também sobre a saída aí para os trabalhadores. Então, para começar essa conversa, e desde já queria convidar todo mundo aí a comentar no chat, colocar as perguntas. Muitas categorias estão em greve, o pessoal que está em greve pode dar aí uma saudação também da escola, da região, da cidade que está em greve, contar um pouco para a gente como que está o movimento. As famílias da comunidade escolar podem colocar suas dúvidas aí. E para começar, eu queria chamar aí a nossa companheira Flávia Biscaim, a categoria estadual, a PUESP, semana passada fez uma greve sanitária, né? Flávia, como que foi essa greve sanitária? Explica para a gente o que é uma greve sanitária
e qual que é a importância desse movimento que os trabalhadores da rede estadual estão fazendo aí, não só na categoria, mas também na comunidade, esse trabalho agora de conscientização e reorganização, né, das comunidades que está tendo essa semana. Fica à vontade, Flávia, seja bem-vinda aí. Legal, obrigada, Lucas, boa noite para a Letícia, para o Gilberto, para o Mauro, que está aqui ajudando a gente na parte técnica, e para vocês que estão assistindo. Como o Lucas falou, a ideia é a gente bater um papo hoje sobre essa luta contra a volta às aulas presenciais no meio da pandemia, que está acontecendo não só aqui no estado de São Paulo, né, mas é uma imposição de praticamente todo o país, muito preocupante, né, no meio da segunda onda, com uma situação muito complicada. E a gente quer conversar um pouco e também dar oportunidade para vocês colocarem perguntas aí no chat para a gente ir conversando. Bom, eu queria começar falando que ontem o secretário da Educação aqui do estado de São Paulo, Rocieli Soares, fez parte da coletiva do governador, junto com o governador Dória, né, falando sobre a situação do contágio nas escolas. E os dados que o Rocieli apresentou mostram que 741 pessoas foram infectadas nas escolas em São Paulo nessas 2 semanas de início das aulas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, 741 pessoas infectadas e o governo continua dizendo que é seguro o retorno às aulas presenciais. Então, isso por um lado. Por outro lado, a gente sabe que tem subnotificação, né? Não é verdade que só foi esse número de pessoas contaminadas, porque o que a gente tem visto é uma verdadeira operação abafa. Então, acontece nas escolas um caso de contaminação, apenas aquela pessoa que conseguiu acesso ao teste é afastada, que consegue comprovar, né, a sua contaminação, e o teste, as famílias não são avisadas, e isso faz com que todo mundo esteja em risco de se contaminar efetivamente, né? Então, a gente tem questionado bastante isso, porque é uma situação em que o governo tem consciência, mas continua afirmando que tudo bem, que o número é baixo. Para vocês terem uma ideia, o secretário da Educação chegou a dizer que a culpa era dos professores e dos estudantes dessas escolas que trocaram carona, que não cumpriram com as regras de segurança, com os protocolos, jogou a culpa na comunidade, que é o de sempre, né? O de praxe. A culpa é sempre do trabalhador, o governo nunca assume a sua responsabilidade. O detalhe aqui que eu queria chamar a atenção é que o primeiro a descumprir esses protocolos é exatamente o próprio governo. E é importante a comunidade escolar ter consciência disso, de que o governo mente quando ele diz que é seguro as escolas e que os protocolos são uma grande farsa. Um exemplo, nós estamos passando aí as escolas, correndo todas as escolas no processo de mobilização, e uma questão é generalizada. Faltam funcionários de limpeza, que é o básico, né, diante de uma pandemia, em praticamente todas as escolas. Porque durante as primeiras medidas do Estado quanto do município foi demitir as trabalhadoras terceirizadas das escolas, que inclui todo o pessoal da faxina, né? Em sua maioria mulheres negras. E agora eles recontrataram parte dessas trabalhadoras, mas reduziram a jornada pela metade, inclusive o salário. Então essas mulheres ficam 4 horas nas escolas para ganhar um salário bruto de R$ 500. É uma situação de barbárie, mostra a cara do racismo também do Estado e do capitalismo, né? Porque elas são contratadas por empresas terceirizadas que lucram diretamente com essa superexploração. Então, esse é um ponto. Resultado, não tem funcionário de limpeza na escola. Na minha escola, por exemplo, com 1.000 alunos, nós temos lá, era para ter 6, nós temos 2, agora parece que conseguiu mais uma. E elas têm que cobrir 3 períodos, e o protocolo diz que tem que lavar o banheiro de 3 em 3 horas. E não é só isso, tem que limpar todas as carteiras, tem que limpar o chão na troca de alunos. Ou seja, não tem gente não tem funcionário para cumprir os protocolos. Fora que o governo mandou álcool em gel vencido para as escolas, mandou EPI, né, máscara, que
generalizados, professores dizendo, primeira vez de uso, segunda vez de uso, a máscara começa a se desfazer de tão baixa qualidade. Isso é mais uma demonstração de como a nossa vida não vale nada, né, para eles. Isso é o que todo mundo está percebendo aí na prática. Bom, e eu estou dizendo isso porque é importante a gente entender que, vocês devem se lembrar que foi divulgado um estudo da Universidade de Granada lá em junho do ano passado, ainda no começo quase da pandemia, justamente sobre a contaminação das escolas, né? Então, eles fizeram um levantamento de que em uma sala de aula, pela falta de circulação, por ter várias pessoas juntas num ambiente fechado, uma sala de aula com 20 crianças teria um poder de transmissão cruzada de pessoas que atingiria 808 pessoas. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de contatos cruzados que eles chamam. Isso era em junho e julho. Só que agora, gente, nós estamos numa situação que é pior, porque tem uma nova cepa, São Paulo atingindo novamente, né, marcos de contaminação e morte, que são absurdos. A gente tem mais de 1.000 mortes no país, e aqui em São Paulo a gente chegou a atingir um marco de uma morte a cada 6 minutos, né? Isso não é desprezível. E agora, com a nova cepa brasileira aí, que eles estão chamando brasileira, proveniente, descoberta talvez em Manaus, o Gilberto está aí depois para contar qual foi o estrago que foi feito lá, não pela cepa em si só, mas pelo abandono histórico da saúde, né, com relação aos governos. A previsão é que a contaminação seja mais intensa. Então, a comunidade escolar está mais insegura. E eu estou dizendo isso, gente, porque é preciso a gente perceber que o problema não está só dentro das escolas. É verdade que não tem segurança nas escolas, mas também é verdade fora da escola também. O transporte não está seguro, o comércio não está seguro. E numa situação como essa, a gente tem duas medidas a serem tomadas, né, essencialmente. Porque não tem cloroquina, não tem remédio, né? Já ficou mais do que provado que não tem remédio. Então, o que a gente precisa? Uma campanha séria de vacinação em massa e o isolamento social. Vocês estão vendo a campanha de vacinação nas mãos desse governo genocida, negacionista, que dificultou a vacina, a cada dia continua dificultando. Não tem vacina para todo mundo. Nós estamos com 2% da população brasileira vacinada, sem critério, uma bagunça completa. E, por outro lado, governos estaduais e municipais, assim, seguem a mesma linha criminosa do Bolsonaro, né? O que a gente está vendo aqui é que o Dória, ao invés de garantir qualquer medida séria de isolamento, no meio da segunda onda, quando a gente já encontrou 25 pessoas contaminadas com a nova cepa, não toma medida nenhuma, ele está flexibilizando mais. A reabertura das escolas, no meio desse caos todo, é uma comprovação disso, de que o governo não cumpre o seu papel, na verdade, ataca mais ainda a vida da classe trabalhadora. Não garante o isolamento e não garante nenhuma condição, inclusive, para que ele seja feito. Então, o que a gente defende, né? O que é importante diante desse cenário? Entender que a luta contra a volta às aulas presenciais nesse contexto, ela não é uma luta só dos trabalhadores da educação. Essa luta é de toda a classe trabalhadora, porque significa, ao mesmo tempo em que a gente luta pela vacinação para todos, lutar pela garantia do isolamento. O próprio Dimas Covas, do Instituto Butantan, falou que a volta às aulas presenciais ia colocar 15% a mais de pessoas em circulação em São Paulo. Ou seja, isso é um atentado contra a vida da população. O governo deveria garantir condições para as pessoas fazerem isolamento. Significa auxílio emergencial, né? O governo Bolsonaro está enrolando, primeiro dificultou o ano passado, depois tirou o auxílio e agora está toda essa enrolação para ir concluindo.
Nós precisamos lutar juntos pela volta do auxílio emergencial decente, né? Não R$ 200, não isso aí que eles estão querendo, mas também no nível estadual e municipal, lutar para que tenha auxílio merenda. O Dória cortou no meio da pandemia, cortou agora em janeiro, cortou a merenda das crianças e vem dizer que quer voltar às aulas porque está preocupado com as crianças. Cadê o auxílio alimentação, governador, das crianças, né? Precisa de apoio psicológico para as crianças, para os trabalhadores da educação, precisa de proteção em caso de violência, né, para garantir isolamento. Nós estamos vendo a violência, as mulheres aumentou na pandemia, as crianças também. Então, é papel do governo garantir a proteção e não simplesmente abrir escola. Que criança vai ficar mais segura na escola nessas condições que a gente está vendo aqui? Não é verdade? Então, isso é uma defesa unificada que a gente precisa fazer. Nesse sentido, a luta dos trabalhadores da educação, dos estudantes, dos pais dos estudantes e do conjunto da classe trabalhadora precisa se unificar. E aí é importante a gente debater aqui também o papel que as direções estão cumprindo nesse processo, mas eu deixo por enquanto para o pessoal comentar aí. Mas é muito importante a gente defender essa luta unificada pela volta às aulas só depois da vacinação em massa, com o controle da pandemia, né, e defendendo as condições para a nossa classe, de fato, fazer o isolamento social. Então, para colocar esses elementos, e aí eu vou passar para o Lucas também dar contribuição sobre o cenário municipal da greve, sobre o movimento, que também é importante. Obrigada aí, Lucas. Arrasou, Flávia, muito bem. Essas declarações do Rosselli são muito absurdas, né? E a contaminação na rede estadual, com poucos dias, também é enorme. Gente, bom, eu sou o professor Lucas, né? Vou me apresentar aqui de novo. Sou professor da Rede Municipal de São Paulo, dou aula na Zona Sul. A gente está vindo hoje de um ato simbólico, né? Onde muitos companheiros da região encomendaram coroas de flores, né? Em memória às vítimas do Covid na cidade, em frente à diretoria de ensino, porque é exatamente isso que a Prefeitura do Covas está fazendo, né? Está testando uma roleta russa, né, que a gente fala. É como se colocasse a bala no tambor e atirasse na cabeça dos educadores e das crianças, né? Se não tem bala, sobreviveu. Se tem bala, vai ter que se virar depois com o Covid. O que a gente vê é que existe uma ampla aliança na burguesia mundial, nos governos e aqui no Brasil, do governo federal do Bolsonaro até o governo estadual e municipal aqui em São Paulo, Dória e Covas, com a questão do fim do isolamento social, né? E eles têm unidade nisso, em abrir as escolas. Mesmo nos estados onde a oposição governa, né? O PT na Bahia, o PCdoB no Maranhão, não é muito diferente essa política. Mas apesar da campanha ampla que os governos fazem e que a mídia tem feito com muita força de que os protocolos garantem a segurança das escolas, particularmente aqui no município de São Paulo, o que a gente vê é uma insegurança muito grande entre as famílias, porque um ano depois, a pandemia já tem um ano, né? Todas as famílias trabalhadoras conhecem, perderam alguém ou conhecem pessoas que perderam alguém próximo. Então, não é possível dizer que a Covid é uma gripezinha a mais. Todo mundo tem muito medo. E o UOL tem noticiado que, de alguns dias para cá, a média de mortes nacional é a maior da pandemia. Então, a gente está entrando numa fase que pode ser a pior do último ano. E, em resposta a isso, a gente vê muitas categorias das redes públicas particulares decretando greves sanitárias, paralisações contra a reabertura das escolas. Isso coloca um debate muito importante na sociedade, porque a mídia acusa muito os trabalhadores da educação de não querer atender as crianças, o que não é verdade. Então, a gente quer dar uma contribuição nesse sentido. No caso aqui da Prefeitura de São Paulo, no fim de janeiro, o prefeito em exercício, que é o vice Ricardo Nunes,
que, segundo a Folha de São Paulo, não é a gente que está dizendo, segundo a Folha de São Paulo, Ricardo Nunes é ligado à máfia das creches, juntamente com o novo secretário de Educação, Fernando Padula, que, segundo jornalistas livres, responde desde 2018 até hoje por improbidade administrativa e corrupção passiva, no caso da máfia das merendas do Capês, porque ele fazia parte do governo estadual naquela época, e ele foi também segundo jornalistas livres, ele trabalhava na Secretaria de Educação e era o braço direito do Herman naquele momento para combater as ocupações dos estudantes nas escolas estaduais em 2015, participando, inclusive, presencialmente de ações com a Polícia Militar para reprimir atos de estudantes. Tudo isso segundo jornalistas livres. Essa turma, em nome do Covas, assinou o decreto que permite a reabertura das escolas estaduais, municipais, públicas e privadas na cidade de São Paulo a partir do dia 1º de fevereiro. Agora, parte da alegação da Prefeitura de São Paulo, tenho muito acordo com a fala da Flávia, então não vou repetir os argumentos dela e o que ela comentou sobre o governo do Estado, até porque é parecido, né, que é tudo PSDB hoje em São Paulo, Estado e município, mas parte dos argumentos da Prefeitura é de que supostamente o Covas e o Padula estariam preocupados com a educação, com a aprendizagem e com a alimentação das crianças, e que eles seriam defensores do ensino presencial, porque, no dizer deles, a escola é insubstituível para as famílias. Vamos ver se isso é verdade, né? Na sexta passada, dia 12, o SPTV da Globo denunciou que, às vésperas da reabertura da rede municipal, que ia acontecer na segunda, dia 15, dezenas de escolas estavam sem equipe de limpeza. E aí, às pressas, a Prefeitura adiou o retorno de dezenas de escolas, mas manteve a segunda-feira como grande dia da reabertura da rede. Ou seja, as escolas iam abrir ou estão abrindo, e não só não foi contratada mais gente da limpeza, como inclusive está sendo rompidos contratos e demitidos trabalhadores. E mais que isso, o próprio protocolo de segurança da rede municipal aqui em São Paulo, ele não só não é capaz, as escolas, depois de anos de sucateamento, e é bom dizer que na rede municipal teve uma alternância de governos, então esse sucateamento tem a ver com os governos do PSDB, mas também do PT. Não tem como cumprir os protocolos sanitários, mas mesmo os protocolos são muito questionáveis, ainda que as escolas pudessem cumpri-los. Questionáveis do ponto de vista sanitário e questionáveis do ponto de vista pedagógico. Por exemplo, na educação infantil, o protocolo estabelece retrocessos educacionais, como o retorno dos berços e brinquedos individuais para bebês, quando a gente sabe que a educação infantil ela funciona muito com a interação entre as crianças. Então, o protocolo não vai garantir barrar o Covid e ainda promove um retrocesso educacional, inclusive. Na verdade, o interesse dos governos não tem nada a ver com uma defesa da educação pública para as comunidades, porque entra governo, sai governo, nós, trabalhadores que estamos na periferia, trabalhando, morando, nós sabemos muito bem que nenhum deles está nem aí, nem para a educação pública, nem para nós. O interesse deles e dessa ampla campanha, inclusive daquele grupo do Escolas Abertas, que é um ativismo de direita, com táticas de constrangimento de ativistas da educação pública, né? O interesse deles é garantir os lucros dos empresários da educação e é a privatização da educação pública. Por isso que eles querem abrir as escolas nesse momento. Tanto é que, por exemplo, a Patrícia Cardim, né, que é uma das lideranças do Escolas Abertas, ela é ligada à Universidade de Belas Artes, que é uma das maiores universidades privadas aqui de São Paulo. Então, existe um interesse de privatizar a rede pública e, para isso, abrir as escolas nesse momento. Essa turma não está nem um pouco preocupada com a educação pública. Por isso, nós do PSTU
apoiamos as greves da educação pela vida, apoiamos a greve sanitária do Estado, apoiamos a greve dos trabalhadores da rede municipal de São Paulo que estão em paralisação total, paralisação do trabalho presencial e remoto contra o retorno das aulas presenciais, por ensino remoto emergencial, alimentação escolar para todos, internet pública para que as crianças possam acompanhar as aulas, pela readmissão dos trabalhadores demitidos das terceirizadas. É preciso que os trabalhadores saibam, como no ato que a gente fez hoje na Zona Sul, que se as direções sindicais não estão organizando a luta, a base precisa passar por cima, precisa se auto-organizar e fazer essa luta ser vitoriosa, mas nós queremos também aqui abrir um outro debate. No momento em que todos os governos, no momento em que os empresários estão forçando uma reabertura das escolas, porque o interesse deles é que a máquina capitalista ande, é que as instituições, é que as engrenagens do capitalismo funcionem. E a escola hoje, infelizmente, ela é uma engrenagem da sociedade capitalista, então eles querem que tudo funcione e que nós, trabalhadores, que a gente vá para o abate. E se alguns de nós adoecermos e morrermos, eles não estão nem aí para nós. Esse sistema capitalista não serve para a gente. Então fica aqui o debate da necessidade de cada trabalhador da educação que está em greve, dos trabalhadores das comunidades, das famílias que têm muita razão de estarem preocupados com a educação dos filhos, com a assistência social, com o suporte psicológico para as crianças, com o problema do desemprego hoje na pandemia, da gente unificar as lutas aqui em São Paulo e em todo o país para fazer revolução e para construir uma sociedade em que os trabalhadores governem, uma sociedade socialista. Gente, meu tempo aqui acabou no informe da greve dos trabalhadores da rede de São Paulo. Eu queria passar então para a nossa companheira Letícia, professora aí do Simpro, está no momento de mobilização dos trabalhadores das particulares, das creches conveniadas. Letícia, como que está a luta por aí? Como que está a greve? Como que está a organização dos trabalhadores? E como os trabalhadores das escolas privadas, né, os professores, os trabalhadores em geral, podem se organizar para a luta, Letícia? Conta um pouco para a gente aí. A palavra é sua. Obrigada, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Letícia, professora de Sociologia da rede privada. Eu sou diretora do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. O Simpro, só para a gente se localizar, ele é um sindicato que atende os professores da rede privada da educação básica, as creches conveniadas, SESI, SENAI, SENAC e o ensino superior. E a gente está vivendo um momento, né, dessa pandemia que aqui em São José do Rio Preto a gente já acumula mais de 1.100 mortes, né, de uma cidade que tem um porte de 460 mil pessoas, 1.000 habitantes na cidade, né? É bastante o número de casos, a pandemia ela se encontra descontrolada e é nesse cenário, né, quando os governos e os patrões eles percebem que a pandemia vai longe, é que começam as pressões para o retorno das atividades. Mas, nesse sentido, também a gente avança na construção da resistência, né? E foi com a mobilização, né, dos trabalhadores da educação, aliado aos alertas das instituições científicas, né, e também o apoio da opinião pública que a gente conseguiu ficar por meses com trabalho remoto. E aí é importante colocar que o CIESP, que é o Sindicato Patronal, né, das escolas privadas, ele já no início da pandemia, ele já se coloca para nós como um pacote de maldades, né? Onde ele estava incentivando que as escolas fizessem o que bem entendessem durante a pandemia. Então, a gente teve, por exemplo, antecipação de férias, banco de horas, a obrigatoriedade dos professores de permanecerem em algumas escolas, em alguns horários. E é bom lembrar também que no ano passado a gente teve a aprovação daquela medida provisória 927, que ela transferiu os custos de toda essa crise para as costas dos trabalhadores.
E nós, professores da rede privada, a gente sofreu com isso, né? Por exemplo, com a permissão da sobreposição dos acordos individuais sobre os acordos coletivos, com redução salarial sendo negociada entre patrão e empregado, né? A gente teve, por exemplo, os empresários que violassem as regras, né, de segurança de trabalho, eles não podiam ser autuados e nem multados. Então, assim, é uma infinidade. Os donos de escola podiam atrasar os depósitos de FGTS, férias coletivas, antecipação de feriados. Então, era tudo de acordo com as necessidades dos donos de escola. Nunca se colocou à disposição de construir um diálogo, de negociar qualquer coisa. Não houve nenhuma solução coletiva que tivesse sido colocada para discutir com a comunidade escolar de conjunto. Então, o que a gente viu e que a gente vê ainda na rede privada é um oportunismo, a ganância e a crueldade dos patrões, dos donos de escola, e um avanço brutal na precarização das relações de trabalho. Eu poderia citar, eu vou dar alguns exemplos, mas assim, a gente nunca trabalhou tanto no sindicato como nesse último período da pandemia, né? Desde, por exemplo, contratação sem registro, né? E aí o contrato de prestação de serviço, sem férias, sem 13º, enfim, sem o recolhimento do FGTS, horas-aula sendo pagas com valores diferentes para os professores sendo obrigados a entrar 20 minutos antes do seu horário, enfim, assédio moral, a liberdade de cátedra sendo ferida, é uma infinidade, fora a sobrecarga de trabalho, né? Os professores nunca trabalharam tanto remotamente, pelo menos é isso que a gente escuta dos nossos companheiros, que nunca trabalharam tanto quanto agora durante a pandemia. Nós que somos professores, nós sabemos que o professor acaba não tendo fim de semana, a gente trabalha quase que o tempo todo. Durante a pandemia, o trabalho aumentou muito, né? Muito mesmo. E o medo, a insegurança, né? Também aumentou, porque se a gente for considerar que metade da população em idade para trabalhar está fora do mercado de trabalho, imaginem vocês quando o patrão está à espreita, do lado de fora da sala, observando os professores. Então, há mesmo um assédio e um medo por parte dos professores em relação à reivindicação das suas demandas, né? Para vocês terem uma ideia, a coisa é tão absurda que teve escolas que obrigou professoras da educação infantil da rede privada a irem dar aula na casa dos alunos durante a pandemia, né? A gente teve escola também que habilitou os professores para receberem o benefício emergencial, reduzindo o salário do professor sem reduzir a jornada de trabalho, né? Indo no sentido contrário ao próprio decreto. Então, são inúmeros os casos de abuso, né, que os professores têm enfrentado durante esse período. E agora, né, a gente está com esse retorno presencial a partir do decreto do Dória, né, que permitiu que mesmo durante as fases vermelha e laranja do Plano São Paulo, se pudesse voltar presencialmente com 35%, com os alunos, a gente tem recebido diariamente denúncias de casos de professores infectados com Covid nas escolas privadas, né? A falta da exigência de máscaras. Ontem mesmo, numa das escolas de Rio Preto, eu vi no Stories do Instagram a escola publicando foto onde mostrava os alunos uns perto dos outros e sem máscara, inclusive. Então, assim, dizer que nas escolas privadas os protocolos são seguidos, que tem condições materiais, é uma mentira. É uma mentira. Os professores estão apavorados, estão com medo, estão exaustos, porque essa coisa de ter, por conta da medida provisória, de ter possibilitado antecipação de férias, por exemplo, cada escola deu férias num período. Os professores acabaram tendo férias de uma escola e tendo férias de outra escola em outro período. O professor trabalha em 4, 5 escolas, às vezes em várias cidades diferentes umas das outras. Então, o trânsito é muito intenso, né, de uma escola para outra. A gente teve também, por exemplo, convocação de professor para trabalhar durante o recesso. Gente, as bizarrices, né, desse período
foram muito grandes, assim, aumento de jornada, aumento do tempo da hora-aula, enfim, é uma infinidade. E aí, nesse sentido, a gente tomou as medidas cabíveis, né? Fizemos denúncias no Ministério Público do Trabalho, entramos com ações civis públicas, encaminhamos vários ofícios à Secretaria de Saúde, reivindicamos a participação do sindicato para a gente discutir a pandemia e a volta às aulas, enfim. E aí, por último, a gente convocou uma assembleia no último dia 9, né, uma assembleia da educação básica, e nessa assembleia, né, a gente deliberou pela greve pela vida, né? Então, é uma greve das atividades laborais presenciais com a manutenção do trabalho remoto, o que foi uma grande vitória a gente ter conquistado isso, foi muito importante. A gente conseguiu aprovar a greve com 78% da categoria que estava na Assembleia, né? E, majoritariamente, as pessoas que compuseram a Assembleia e deliberaram pela greve eram professoras de educação infantil da rede das creches conveniadas. Na maioria eram elas. E foi muito importante, né? Porque elas nos trouxeram uma grande lição. Né, que a unidade dos trabalhadores, né, a ideia de que nós fazemos parte de uma mesma classe social e de que nós somos uma mesma categoria, esse entendimento das condições de trabalho que não são adequadas para o retorno presencial, fez com que a gente conseguisse avançar. E essas professoras das creches conveniadas conseguiram o direito de não retornar presencialmente às atividades. Então, elas continuam, né, com o trabalho remoto e ainda estamos num processo de negociação quanto à campanha salarial, estamos avançando aí na discussão quanto aos protocolos e, inclusive, ao trabalho remoto, que também tem grandes problemas, né? Que mais que eu gostaria de falar nesse primeiro momento? Meu tempo já deu? Eu não estou enxergando. 1 minuto. Bom, eu gostaria ainda de dizer que é importante a gente pensar numa saída para a nossa classe de conjunto, como os companheiros, né, haviam colocado antes, né? E para isso a gente precisa ter o respaldo da ciência. E aqui eu queria lembrar rapidamente o Manual de Biossegurança para a Reabertura das Escolas, feito pela Fiocruz, onde ela diz que antes mesmo da gente pensar nas condições sanitárias da escola, a gente precisa fazer 3 perguntas antes da gente pensar nas condições da escola. A primeira é: a Covid está controlada no território? Não está em nenhum lugar, a pandemia está descontrolada, né? O sistema de saúde tem condição de responder ao aumento de casos? O sistema de saúde está em colapso, né? O companheiro Gilberto vai colocar as questões lá de Manaus. Em terceiro lugar, o sistema de vigilância de saúde consegue identificar a maioria dos casos e dos contatos? Não. A gente sabe que a própria vigilância de saúde ela é incapaz de dar conta das escolas públicas e privadas. E a gente tem, por exemplo, inclusive denúncia de a vigilância sanitária entrando pela porta da frente da escola e professor saindo com o aluno pela porta de trás. Né? Então é muito grave e é preciso mais do que nunca a unidade de todos os trabalhadores, porque a greve é pela vida, é uma greve sanitária para a gente poder enfrentar os governos, os patrões, os banqueiros e o Congresso, porque a gente precisa de uma revolução para mudar a vida da nossa classe. Muito bom, Letícia. Muito importante a vitória das profissionais das conveniadas, né? A gente ia deixar as perguntas para o final, mas eu já vou adiantar e já vou colocar o nosso convidado na fogueira aí. Ô Gilberto, o pessoal está perguntando no chat se tem alguma relação entre a crise sanitária que está acontecendo em Manaus, o surgimento aí da nova cepa do coronavírus e a reabertura das escolas que aconteceu no ano passado. O que você pensa disso, Gilberto? Fala um pouco para a gente aí. O tempo é seu. Obrigado aí pela oportunidade de poder participar com vocês aí. Acho muito importante a gente poder juntar o Norte, o Sudeste, o país inteiro. E boa noite às companheiras, ao Lucas, ao companheiro da técnica, que eu não anotei o nome, eu esqueci. Mas boa noite.
É o seguinte, gente, tem relação direta com a reabertura das escolas. Vou tentar fazer uma fala aqui, meio lógica. Eu costumo ir e voltar para dar exemplos, mas tentar ser meio lógico. Quando o governo do estado resolveu retomar as aulas, houve uma pressão muito grande, fizemos mobilização virtual, e com isso foi adotado o tal do protocolo. Esse protocolo previa distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, marcação para a pessoa colocar o pé na entrada, na saída, na hora de lanchar, a distância tinha que ficar. Era um protocolo assim que era difícil até de contestar teoricamente. Acontece que aí nós continuamos a pressão e voltou de forma híbrida. Uma parte ia, outra parte ficava, e também não voltou todo mundo, foi primeiramente o pessoal do ensino médio, e chegou a voltar no total em torno de 240 mil alunos da rede estadual. E dos 15 mil professores, em média, que dão aula no ensino médio, aqui na cidade de Manaus, começou a aparecer uma pessoa com Covid numa escola, outra em outra, e nós aumentamos a pressão por testagem. Aí o governo resolveu comprar 10 mil testes para testar os professores. Nesses 10 mil professores testados, deu quase 4.600 infecções, pessoas contaminadas. Desse público, se fosse testar todos, ia dar mais. Ou seja, praticamente 40% ou mais de contaminação. E isso logo nos primeiros meses, nesse sistema híbrido. Agora, a questão do protocolo não funciona, gente. Não funciona. Primeiro porque, mesmo havendo fiscalização, e aqui no início começou com tudo direitinho, tinha direitinho entre aspas, né? Tinha o pessoal da limpeza, tinha as escolas pintadas, marcadas, tinha algumas escolas que inclusive que pareciam que era de outra cidade, porque Manaus não tem escola assim com tão boa qualidade estrutural, né? Física. Então, começou assim. E nós, ouvindo os cientistas, tem dois grupos de cientistas aqui, um da Fiocruz Amazônia e outro do INPA, que eles alertavam que era precipitada. E naquele momento havia uma queda, de fato. Haviam mortes, 6, 5, 4, teve dias que não teve nenhuma morte por Covid, mas ainda assim havia um índice alto de contaminação, né, de pessoas infectadas. E os cientistas diziam, olha, está reabrindo as escolas, o comércio, a indústria não parou, os ônibus transportando pessoas, porque aqui não tem metrô, só tem ônibus, né? Mas transportando pessoas vai dar problema, vai dar uma segunda onda antecipada, né, aqui em Manaus. E depois veio o período eleitoral, mesmo o pessoal usando máscara e tal, também houve muita aglomeração e as festas de final de ano. O resultado de tudo isso aí, assim, um detalhe que eu ia passando, mas é muito importante, muitos alunos infectados. Não é verdade que só pessoas idosas têm casos graves. Aqui tiveram muitos alunos infectados. Teve aluno que ficou 3 meses em UTI, jovem de 15 anos. Então, nós também começamos a buscar a conversa com os pais de alunos, fizemos lives, todo um processo de mobilização, tentando demonstrar quão errado era isso daí. Pois bem, chegou a festa de final de ano e ainda na primeira quinzena de dezembro, os casos de novas contaminações estavam muito altos. Mas o governo do estado não teve coragem de fechar o comércio, deixou acontecer todas aquelas vendas de Natal, tentou fechar logo após o Natal, mas aí os empresários do comércio, principalmente, forçaram os empregados a ir para a rua protestar, porque ou eles iam protestar ou pegavam a conta. E aí o governo reabriu de novo. Aí em janeiro começou a aumentar
rapidamente o número de mortes. Antes, a média de mortes aqui era 30 mortes não por Covid. Aí estava na média de 40, ou seja, mais ou menos 10 eram por Covid. Depois passou para 50, 60, 70 e foi aumentando, chegou a 212 mortes por dia. Então, aí chegou num ponto que o que havia de atendimento médico não suportou e houve os casos, houveram muitos casos de pessoas mortas por asfixia, por falta de oxigênio, a pessoa precisava e não tinha. E morreram mesmo muitas pessoas. Eu tenho alguns dados aqui que eu vou tentar localizar aqui, porque eu quero fazer um comentário em cima deles. Olha, aqui em Manaus tinha no início, deixa eu ver aqui, 457 UTIs. O governo do estado foi ampliando, chegou hoje a 1.000 deixa eu ver aqui, um pouco mais de 1.100 UTIs. 1.280 UTIs tem hoje aqui no estado funcionando. Para você ver que é um número proporcionalmente grande, mais de 100% de aumento, mas é insuficiente. Esse aumentou aí uns 140%, 150%, e é insuficiente. Tem pacientes de Manaus indo para outros estados, tem paciente ainda morrendo em casa. Hoje tem gente morrendo em casa, porque não tem vaga. Muita gente passando mal. Outra informação interessante é que o resultado disso daí, que Manaus, a média de mortes por Covid nas capitais do país é de 263 pessoas por milhão. Em Manaus, essa média é 5 vezes maior, entendeu? Essa média, deixa eu ver aqui, eu anotei algum lugar aqui, só um instante, gente. 1.486, desculpa a demora, 1.486 pessoas por milhão. Então veja que a média de mortes por Covid na capital do Amazonas é 8 vezes, não 5 vezes, 8 vezes maior que outras capitais. E segundo os cientistas que nós confiamos aqui, o grupo do Lucas Ferrante, que é um pesquisador do INPA, um doutorando e faz parte de um grupo de pesquisa do INPA e de várias universidades espalhadas pelo país e fora do país, e também da Jansen Orellana, da Fiocruz, o que provocou esse aumento não foi a nova cepa. Segundo as análises deles, a nova cepa é produto desse novo aumento. É o inverso, estão invertendo para dizer que o problema é que a nova cepa ela também é mais contagiosa. E ela pode chegar aqui em Manaus e produzir um terceiro surto, ainda sem findar o segundo, o que é mais grave, e contaminar o resto do país e para outros lugares, do mundo inteiro. Aqui tem uma zona franca que se comunica com mais de 100 países, diretamente, transporte direto, avião. Então, é muito grave o que está acontecendo em Manaus. E teve uma contribuição direta do retorno às aulas antecipado. Porque não foram só 15 mil professores, foram 240 mil alunos juntos. Foi o aumento das pessoas circulando nos ônibus, na cidade, e foi aquela sensação de segurança que o protocolo provocou. Muita gente, inclusive professores, acreditou que o protocolo ia dar conta de resolver. E funcionava no início. O que eu quero dizer muito claramente é que não existe protocolo seguro. Isso é uma invenção. É para convencer, o argumento, na verdade. Essa política de protocolo, ela é realmente nefasta. Ela não é capaz de prevenir as contaminações. E eu quero fazer um comentário aqui, porque eu fico preocupado. A desgraça acontece primeiramente em Manaus e depois acaba acontecendo em outros lugares. Por exemplo, o Roscielli, ele foi secretário de Educação aqui de 2012 a 2016. Aí depois foi ser ministro do Temer e foi para São Paulo. Esse cidadão, esse secretário de Educação, é uma desgraça. O período que ele ficou aqui, os salários ficaram congelados. Foi preciso uma greve gigantesca. Foi bom por um lado, entre aspas, porque uniu o interior da capital do estado numa greve gigantesca, avassaladora, para poder recuperar as perdas dos 4 anos que ele ficou aqui e que congelou
o salário dos trabalhadores da educação. Então, o que eu posso dizer aqui nessa live? A situação da pandemia é gravíssima, não tem protocolo capaz de dar conta, de proteger as pessoas. E também, o que pode derrotar o governo, gente, é a luta, é a unidade para lutar sem ilusão, sem ilusão. Não adianta ter ilusão em protocolo. Aqui, por exemplo, em Manaus, amanhã deve retornar às aulas remotamente. É uma parte da categoria aceita. Uma outra parte da categoria, como eu não aceito. E a gente está lutando para que não haja esse retorno nem remotamente. Por quê? Porque a maioria absoluta dos alunos não tem internet, não tem como assistir às aulas. Toda essa história que quem trabalha na educação sabe, e quem teve a experiência do ano passado. Passou o ano inteiro e não providenciaram tablet, não providenciaram celular, não providenciaram internet. E agora estão retornando às aulas dessa forma remota, também cortando aqui o dinheiro do auxílio à merenda dos estudantes. Então, parece que é uma coisa combinada entre os governos, tanto o governo federal, o governo estadual, e estou encerrando já aqui. E o que falta é a luta, que a nossa luta tem que ser unificada no país inteiro. E a CNTE precisa coordenar essa luta no serviço público e também no serviço privado. Nós temos que estar de mãos dadas lutando juntos. Obrigado. Nesse primeiro momento. Gente, depois eu quero falar da questão indígena. Se eu esquecer, me lembre. Tá bom, tá certo. Questão importantíssima aí. Muito obrigado aí, Gilberto. A gente vai dar uma passada agora nos comentários e aí a gente retorna, né, para a turma aí para fazer as considerações aí, né? A Prilírios comentou, eu conheço essa pessoa, hein? Que os protocolos eles foram flexibilizados. Não garantem agora nem 1 metro entre os colchões, entre um bebê e outro, né? Segundo o protocolo agora aqui da Rede Municipal de São Paulo, a distância entre um colchão e outro é de 60 centímetros. E nos centros de educação infantil sequer tem funcionários da limpeza, né? Para fazer ali a limpeza, e a gente sabe que a educação infantil, as crianças precisam mesmo, né? Ocupar o espaço, não tem, né, precisa, né, manter aquele espaço sempre limpo normalmente, e essa limpeza não acontece normalmente, agora na pandemia piorou. O Bruno Rafael perguntou aqui, depois a gente, quando voltar para a gente comenta, como unificar as lutas nacionalmente, né? E eu acrescentaria uma coisa aí na pergunta do Bruno, não só a luta da educação contra a reabertura das escolas, mas a luta da educação e a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, né? Porque cada dia que esse governo está no poder, são mortos da nossa classe, da classe trabalhadora. O governo Bolsonaro é um empecilho, né, para a luta pela saúde, pelo combate à pandemia, pelas vacinas. Então, como unificar essas lutas? A Fernanda Milanello perguntou aqui, uma pergunta-denúncia, né? Cadê os tablets que o Covas prometeu, né? E não chegaram nas escolas. A Verusca Tenório está perguntando aqui como os educadores, aí acho que é uma pergunta boa porque serve, né, para todas as redes, como os educadores podem trazer as famílias para a luta, né? Isso é importante. A Andrea Baroni está perguntando aqui por que a mídia não fala das greves de professores pela vida. A Verusca e a Gisele fizeram perguntas assim semelhantes para a Letícia, então vou tentar condensar aqui. A greve das particulares é em São José do Rio Preto, como articular as particulares do Estado, disse a Verusca. E a Gisele, acho que a Gisele é professora de escola privada também, né, Gisele, se não me engano, perguntou, Letícia, a mobilização está ocorrendo nos outros Simpro do Estado? Também a Verusca perguntou aqui,
Flávia, porque é difícil unificar as lutas das redes, né, municipal, estadual, poderia acrescentar da rede privada também, né? A Gisele está perguntando aqui o que o PSTU pensa dos limites da luta sindical, né? E a Ana, Ana Cristina, professora de EMEI, né, Escola Municipal de Ensino Infantil, está dizendo aqui que na reunião de pais da escola dela, uma mãe era enfermeira. E diz que essa mãe, na reunião de pais, agora no começo do ano, na greve, relatou que no hospital que ela trabalha, muitos bebês têm morrido nas UTIs. Então, como a gente pode combater, né, essa ideia que está sendo propagada pela mídia, pelos governos, de que as crianças são assintomáticas, não desenvolvem aí sintomas graves, não chegam a óbito, né, pelo Covid, já que chegam sim, né, pelo que o pessoal está comentando aí. Gente, continuem mandando aí questões, perguntas, a gente vai respondendo na medida do possível. Tudo bem se a gente inverter a ordem? O que vocês acham? Só para dar uma dinâmica aqui. Aí o Gilberto ficou de falar sobre a questão indígena, né? Que é muito cara para nós aí. Aqui também tem muitas mobilizações, viu, Gilberto, dos aldeamentos Guarani, que tem aqui em São Paulo, tem luta constantemente, inclusive lutas junto, né, com a educação. Muitos ativistas da educação estão junto com o movimento indígena. Como que está a questão do Covid e dos povos indígenas aí no norte? Aí fica à vontade aí, Gilberto, já são aí você comenta aí as perguntas, né, e já são as considerações aí finais, tá bom? Tá certo, então. Bom, eu quero falar sobre isso porque o estado do Amazonas é onde tem a maior população indígena do país. E só tem UTI na capital, em Manaus. Então, os índios, naturalmente, eles ficam mais retirados, mais distantes das áreas mais povoadas, né, do centro dos municípios. E eles têm sofrido bastante desde o início por falta de atendimento. As escolas indígenas, elas não oferecem as mínimas condições de funcionamento e não tem internet, não tem essas coisas nesses locais, certo? Então, assim, para completar a desgraça, a maioria das nações indígenas, das tribos indígenas, elas são tuteladas por grupos evangélicos. E os pastores, eles pregam contra a vacina. Então, nós estamos vivendo um segundo problema hoje, que é, tendo vacina, como foi já destinado para determinadas comunidades, uma quantidade muito pequena está sendo vacinada em função da pregação de pastores que são negacionistas. Então, isso eu queria falar, porque é uma denúncia, e tentar falar sobre as perguntas, né, feitas agora. Olha, eu acho que para unificar, a primeira coisa é que a gente temos que ter comunicação entre os estados. A CNTE tem que cumprir esse papel. Me parece que a CNTE está deixando a coisa acontecer e fingindo que está organizando uma luta fora de tempo, não está unificando. Nós temos um calendário nacional que tem agora a carreata sábado, depois tem o 8 de março, tem outras atividades, e a CNTE não faz nada. Nós tínhamos que fazer uma greve sanitária nacional da saúde pública, da educação pública e também da educação privada. Agora, o fundamental, eu acho que o Lucas falou aí, que o fundamental, gente, é colocar esse governo para fora. Ele é o grande responsável. Ele é o grande responsável por tudo isso, é o governo que articula, digamos assim, os governos estaduais, que são todos fazendo a mesma política, inclusive os governos ditos de esquerda, né, cumprindo a mesma política. E agora, em plena pandemia, vem mais o ataque da reforma administrativa, vem mais retirada de direitos do setor público, do setor privado. E a gente, como trabalhadores, a gente fica tentando lutar isolados. Então, esse é o grande problema. Para juntar os pais e as mães de alunos nessa luta, eu acho que a gente tem primeiro que se identificar todos como trabalhadores que somos,
lado a lado, ombro a ombro, porque quando a gente começa a conversar com as mães e com os pais, eles passam pelos problemas que a gente passa e às vezes até mais, porque uma grande parcela da população está desempregada. Quando está empregada, recebendo um salário muito baixo, muita humilhação para permanecer no emprego, muita pressão, e essa situação não vai mudar enquanto estivermos divididos. Então, eu acho que é o que dá para responder nesse tempo, mas o fundamental é a gente se identificar enquanto classe, como trabalhadores, e lutar junto. Obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Não, certo. Pode completar, vai lá. Não, eu queria dizer que aqui em Manaus a gente conseguiu fazer, nós juntamos vários movimentos, montamos uma frente, que na verdade é uma unidade de ação chamada Frente Cabana. E nessa Frente Cabana a gente conseguiu construir até agora muitos pontos de unidade. É claro que a gente não consegue tudo, mas muitos pontos importantes de unidade, e a gente tem aí mais de 50 movimentos, lideranças envolvidas nessa unidade, e a gente está tentando quebrar essa barreira, porque é o único meio que tem de a gente avançar, gente. Era isso que faltou falar. Muito bom, isso aí. Gente, invertendo a ordem, então, o pessoal ficou bastante interessado na luta, Letícia, dos professores e dos trabalhadores das escolas privadas aí, né? Comenta aí e suas considerações finais aí, que a luta continua, certo? Certo, certo. É isso. Bom, comentando um pouco sobre a pergunta que diz como articular a greve, eu penso que a luta, né, da rede privada com a greve e a luta dos professores do setor público. Eu acho que a gente precisa pensar que a gente faz parte de uma mesma categoria, que é de professores, que a gente faz parte de uma mesma classe social, né, que é a classe trabalhadora, que é quem produz e reproduz toda a riqueza da humanidade, né? Então, assim, é preciso que a gente consiga primeiro ter esse entendimento e de mobilizar de verdade, né? Buscar a organização e a mobilização da classe, da categoria. Eu penso que, eu entendo que as pessoas acreditem que seja difícil a gente fazer isso no setor privado, né? Existem questões que são específicas mesmo, né? É diferente quando você tem o patrão à espreita objetivamente, concretamente, ali do lado de fora da sala de aula. Mas também, né, a gente é que faz a escola funcionar, né? Nós somos todos trabalhadores, então, para que a escola funcione, a gente precisa, além dos estudantes, né, das crianças, dos adolescentes, a gente precisa dos trabalhadores, que são muitos, para além dos professores. Os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores da segurança, os trabalhadores do transporte. Então, é preciso que esses companheiros e essas companheiras compreendam a necessidade da gente estar organizado, né? Inclusive, organizado nos sindicatos, organizado em partidos, né, como o Partido Revolucionário, como o PSTU. Então, quem não conhece o PSTU, já fica o chamado para nos conhecer um pouco mais. É preciso que a gente tenha esse norte para organizar as lutas, né? Porque só a partir da luta que a gente vai conseguir avançar, e só com a revolução que a gente vai conseguir de verdade mudar as nossas condições. Quanto à greve em outros simpros, eu desconheço, né? Eu tenho percebido que está havendo alguma mobilização, penso que em alguns lugares a base está fazendo esse chamado para que, se de verdade os sindicatos façam esse chamado à greve, né? Estão sendo organizadas carreatas, como as que vão acontecer nesse fim de semana, aqui em Rio Preto. A gente vai fazer no domingo, né, com concentração às 9 horas da manhã. Hoje teve uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para discutir com pais, mães responsáveis e com os trabalhadores da educação, né, a questão da vacina, né? Então, todas são saídas que a gente precisa pensar para organizar a nossa classe. As condições da rede privada, conforme eu vi uma pergunta, elas não são tão diferentes quanto se pensa, né? A verdade é que nós estamos recebendo denúncias de que não é nada diferente do sistema público, tanto municipal quanto estadual.
A gente vê que o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação, não dá conta de fiscalizar. Não dá conta de fiscalizar. E nós, do sindicato, se nós já tínhamos dificuldade de conseguir entrar nas escolas para falar, para levar os nossos materiais, para conversar com os professores, enfim. Agora, na pandemia, isso piorou, né? É muito difícil a gente conseguir que os diretores entrem nas escolas privadas, né? A gente recebeu, inclusive, denúncias de que está havendo uma instrução de como burlar os protocolos sanitários dentro da escola, né? A gente tem falado com os professores, recebido a denúncias, a gente tem um canal de denúncias pelo WhatsApp do sindicato, né? A gente está sempre aberto, temos página no Facebook do Simpro Rio Preto, no Instagram, temos o site. Então, a gente está sempre em busca desse contato mais direto com a base, e a gente precisa denunciar e tá divulgando essas informações para que as pessoas compreendam que é mais do que nunca necessário uma greve de todos os trabalhadores para a gente pôr para fora Bolsonaro, Mourão, para a gente conseguir a vacina para todos, para a gente conseguir barrar todos esses ataques à nossa classe. Esse contexto, esse cenário que a gente apresentou aqui hoje, né, ele é um cenário que mostra como que o capitalismo na pandemia se tornou um laboratório de precarização das relações de trabalho, né? O que a gente viu, né? Em especial aqui, falando da rede privada, a gente viu o aumento do lucro dos donos de escola, a gente viu o fortalecimento dos conglomerados privados educacionais, né? Então, a gente está falando que durante a pandemia, 42 bilionários brasileiros enriqueceram 176 bilhões de reais durante a pandemia. Enquanto isso, se corta o auxílio emergencial, nosso povo está passando fome, os professores estão sendo obrigados a ir para a linha de frente, né, a irem para o matadouro. A gente não pode permitir isso, a gente não pode dar nossa vida para isso, né? A gente precisa nos unirmos enquanto classe trabalhadora, todos os trabalhadores, não só da educação, mas os trabalhadores de conjunto. A gente precisa estar organizado para a gente empreender essa luta para derrotar o Bolsonaro, derrotar Mourão, mas para a gente fazer a revolução socialista, porque é disso que a gente precisa. A gente vive num país que é desigual, que a gente tem condições precárias de saneamento básico, de moradia, de acesso à saúde. Como é que a gente pode falar de retorno presencial nas aulas, né? Isso aí é um genocídio, como a gente já sabe, que está sendo agora colocado para nós da educação com muita força. Então, a gente, só para encerrar minha fala, dizer assim que a gente vê também nesse cenário pequenas e médias empresas, né, que são aquelas que representam 80% dos empregos com carteira assinada, fechando, quebrando. Imaginem vocês o que será das pequenas e médias escolas durante a pandemia. É um cenário muito difícil, realmente. E é por isso que nós, todos, precisamos lutar pelo fora Bolsonaro e Mourão, pela vacina e com condições sanitárias de verdade, com segurança para a gente poder voltar, porque ninguém mais do que nós quer poder voltar para a escola. A gente não quer tanto tempo fora da escola, a gente não quer as crianças fora da escola, a gente está cansado também, a gente está exaurido, a gente está muito exausto com todo esse trabalho, e como todos os trabalhadores, em especial aqueles que estão na linha de frente. Então, mais do que nunca é preciso a gente afirmar que esse argumento de que os bares estão abertos e shoppings abertos, então que as escolas têm que ficar abertas, isso é um argumento equivocado. A gente precisa exigir dos governos que se fechem todos os serviços não essenciais e que se dê condição para os trabalhadores ficarem em casa, terem acesso às condições dignas para que a gente possa, com o distanciamento social, com o isolamento social, com comida na barriga, a gente consiga acabar com a pandemia e fazer um grande aceno para a vacina, que todo mundo quer ser vacinado, é muito importante a vacinação para todos já. Então, eu encerro fazendo um chamado à unificação das lutas de toda a nossa classe, mas em especial dos trabalhadores da educação, que a gente possa se fortalecer e que a gente tome como exemplo as minhas companheiras aqui da base do Simpro, as mulheres trabalhadoras das creches conveniadas que mostraram para nós qual é o poder dessa ferramenta que é a greve e como é que a nossa classe organizada a gente pode avançar na luta. Então é isso, companheiros.
Valeu, Letícia, muito bom. Pessoal que está elogiando as falas aqui no chat, né? Tanto a do Gilberto no Norte, a questão indígena, quanto a luta dos profissionais das escolas privadas. Vou falar aqui também um pouco sobre a rede municipal e particularmente um comentário que foi feito como trazer as comunidades para a luta pela educação, né? Então, em primeiro lugar, quem tem feito reuniões de pais já na nossa greve para explicar as razões da greve, vê que não é nenhum bicho de sete cabeças. Ali estão trabalhadores como nós. E os trabalhadores, quando se auto-organizam, eles são muito poderosos, entendem, compreendem os problemas, né? Então, acho que a gente precisa avançar nesse sentido e transformar as escolas em verdadeiros conselhos populares, né, nas periferias, auto-organização por empregos, por segurança sanitária. Agora, a gente entende, né, a necessidade que as famílias da classe trabalhadora, principalmente na periferia, têm da escola, a necessidade de assistência social, a necessidade de emprego, né? E nós queremos dizer que agora é muita demagogia, né, dos governos aí, principalmente aqui em São Paulo, Dória, Covas, os governos estaduais e as prefeituras, dizer que a reabertura é em nome da defesa da educação. Nós, aqui embaixo, né, nós da classe trabalhadora, que moramos nos bairros, nós sabemos muito bem que entra governo, sai governo, nenhum deles está nem aí, nem para a educação pública, nem para o emprego, nem para a saúde, nem para a assistência social, e que o interesse deles é servir aos ricos, né? E essa ideia de que a escola vai resolver todos os problemas nunca resolveu, né? Muito menos nessa crise econômica, social e sanitária que a gente vive hoje. Isso é um discurso neoliberal, né? Que pressiona as escolas para o sucateamento, joga nos ombros dos trabalhadores não só os professores, mas o quadro de apoio, gestores, os terceirizados, fica todo mundo estressadíssimo, porque parece que você tem que resolver todos os problemas que o capitalismo não resolve e não quer resolver. Nesse sentido, se tem ainda educação pública nesse país, é por causa da luta dos trabalhadores. Por que a greve não aparece na mídia? Quando aparece, eles falam mal dos grevistas. Porque as greves são muito fortes, é uma reação à força das greves. Particularmente depois de 2013, são greves todos os anos, na maioria das redes do país, que coloca, seja os governos do PT, do PMDB, do PSDB, agora do Bolsonaro, na parede. Ocupações de estudantes, movimento estudantil, luta das comunidades escolares. Então, se ainda tem educação pública nesse país, é por uma conquista da nossa classe. Nesse sentido, a nossa opinião é que a gente tem que unificar as lutas não só no sentido de, nesse momento de emergência, garantir o ensino remoto emergencial, mas também debater a luta pela educação pública e pela infância. Porque a classe trabalhadora, gente, não tem direito à infância no capitalismo. Na história, o que fizeram com as meninas, com as crianças indígenas, com as crianças negras, com as crianças operárias, o trabalho infantil, o assédio, o machismo, e mesmo hoje, nas creches conveniadas, né, aqui em São Paulo, as condições são lamentáveis. Se aluga casas aqui na Zona Sul e lota de criança lá de qualquer jeito. Por isso que a gente defende a ampliação da rede direta, com condições de trabalho e efetivação desses profissionais, mas nós somos contra a máfia das conveniadas, porque é um esquema de ganhar dinheiro e é uma agressão a essas crianças que são crianças majoritariamente negras na periferia. Então, nós queremos unificar as lutas pelo ensino remoto emergencial enquanto não houver condições sanitárias, luta pela educação pública nas comunidades escolares e, inclusive, pelo direito à infância, que as crianças da burguesia têm, as nossas não têm não, viu? Nós vamos ter que lutar muito para isso. Agora, sobre os limites da luta sindical, né, que acho que a Gisele falou,
a luta sindical é importantíssima, nós estamos agora mergulhados nas lutas sindicais. Só que só a luta sindical, ainda que ela tenha vitória, que não está garantido, ela fica nos marcos do capitalismo. Então, nesse sentido, a gente quer também convidar os grevistas, as famílias que estão muito preocupadas com o retorno. Nas famílias, nas comunidades escolares, nas periferias, tem muitos operários. A gente quer os operários, a mulherada, a negrada, que são dessas famílias da comunidade escolar, as LGBTs, venham conhecer o PSTU, porque aqui a gente está nas lutas sindicais, está nas greves, mas a gente quer achar a rachadura dessa muralha do capitalismo e marretar nessa rachadura para destruir essa muralha. E, na nossa opinião, a gente está construindo um partido que tem essa tarefa. Gente, obrigado aqui pelo tempo. Quero passar para a Flávia aí, para as considerações finais. Vai lá, Flávia. Legal, gente. Queria dizer que estou gostando muito dessa live. São depoimentos muito importantes e a gente podia fazer outras mais vezes aí sobre esse tema também. Bom, primeiro sobre essa questão da mídia, que acho que foi a Verusca que comentou, né? O que nós estamos vendo, gente, é uma campanha da mídia todo dia corroborando com esse discurso dos governos de que é seguro voltar, né? Mostra as crianças, mostra os protocolos, entrevista as crianças que estavam com muita saudade dos amiguinhos na escola, que a gente sabe que é verdade, esse elemento não é desprezível, mas como o Gilberto colocou, a Letícia colocou e o Lucas também, os protocolos são uma farsa, eles não protegem nada. Então, na verdade, é um discurso que ajuda a propagar o vírus, simples assim, né? É um discurso que atua contra as crianças e contra as famílias das crianças. Então, não é uma preocupação de verdade com a situação dessas crianças. É muita hipocrisia tudo isso, né? Por quê? Porque de quem é verdadeiramente o interesse de retornar às escolas? Não é dessas famílias. A gente sabe que no Brasil a pobreza é um dos principais fatores de risco. Se falava muito isso, inclusive, no ano passado. Cientificamente se apurou esse dado. Então, essas famílias, inclusive, que são mais vulneráveis, que eles estão dizendo, né? Esses que têm que voltar para a escola, na verdade, são eles os que são mais atingidos com o aumento do número de contaminação e de mortes. Então, é importante ter esse dado, né? São justamente os mais vulneráveis que vão ser os mais prejudicados com a volta às aulas no meio da pandemia, dessa condição que está. Essa campanha, na verdade, ela tem um interesse que é que prevalece a vontade dos grandes empresários do setor educacional, que querem as mensalidades caríssimas, essa é a preocupação de fundo, que pressionam os governos para retornar a qualquer custo, até na fase vermelha, porque, na verdade, não se importam mesmo. O Rossielli disse, 741 contaminados nas escolas? É pouco, gente. Para eles é pouco, eles querem mais. É fato isso. Bom, e também o interesse dos grandes capitalistas mesmo, que para voltar, para impor o novo normal, onde a nossa classe morre e eles lucram, é preciso reabrir as escolas com a lógica de que escola é o depósito de criança, o pai tem que deixar a criança para ir trabalhar, vender sua força de trabalho, ainda tem que colocar a sua... Então, essa lógica é nefasta e a gente precisa denunciar, que não é uma preocupação. Quem se preocupa com as crianças, como a Letícia colocou aí, sempre fomos nós. Nós nos preocupamos com as crianças, os pais se preocupam com as crianças, e apesar da campanha da mídia, apesar da falácia do governo, não estão mandando, em sua maioria, na rede estadual, não estão mandando as crianças para as escolas, porque chegam lá e veem que não é seguro, não acreditam nesse discurso. Então, essa é uma batalha que é interessante, porque os pais ainda abrem bastante espaço para o diálogo, porque eles entendem que a situação não está sendo como mostrada na TV. Isso é importante. Buscar essa luta unitária com eles é fundamental para a gente. Bom, isso por um lado, né? A outra questão sobre as lutas aí, que vocês colocaram também. Esse tema é fundamental, porque se os protocolos são uma farsa, como a gente procura demonstrar aqui, também é criminosa
a política da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, de, ao invés de organizar a luta contra o retorno presencial na pandemia, está exatamente exigindo a regulamentação dos protocolos para o retorno. Então, é mais um braço do governo nesse sentido, porque desorganiza os trabalhadores da educação, defende o retorno com protocolos que não vão resolver e que não vão trazer segurança nenhuma. Então, nós estamos nas nossas categorias e, através da CSP com Lutas, inclusive, exigindo da CNTE que unifique a luta e que, de fato, defenda a bandeira de que a volta às aulas só pode acontecer, presenciais, no caso, né, só pode acontecer após a vacinação em massa e o controle da pandemia. E por que não pode ser só vacinação dos trabalhadores da educação? Porque não resolve. Porque as crianças também vão ser contaminadas e os seus pais correm risco, né? Assim como as próprias crianças, como o Gilberto colocou aí, que não são imunes, né? São menos propensas a desenvolver doenças graves, mas não são imunes. E tem também no Brasil a síndrome respiratória pós-Covid, que atinge também uma parcela das crianças, que é preocupante também. Mas nesse sentido, nós defendemos aí essa luta pela greve sanitária nacionalmente, unificada. Isso é fácil? Não é fácil. Se o Lucas me permite 2 minutinhos aí para concluir, não é fácil, não é uma luta fácil, porque também os trabalhadores da educação, muitos deles são contratados, a gente tem um número muito grande de contratados, os trabalhadores que ficaram sem salário durante esse período da pandemia, não tiveram direito ao auxílio emergencial e que também precisam voltar para receber salário, né, estão atrás de emprego, isso se submetem a uma situação de risco por conta do salário, que é o que a maior parte da classe trabalhadora está vivendo. Então, nós defendemos o auxílio emergencial para o conjunto dos trabalhadores que estiverem desempregados, o que inclui também os trabalhadores da educação, tá? Isso é muito importante, porque ficaram, sim, sem receber. A outra questão é que é fundamental aí a gente defender também, junto com isso, a defesa da vacinação para todos, porque é só isso que vai trazer a imunidade coletiva, né? Não tem, se a gente não vacinar 70% da população, você não consegue controlar a pandemia. Então, é isso a nossa busca, a unidade com o conjunto dos trabalhadores. Não sei se estão me ouvindo ou se eu congelei, porque aqui minha tela congelou. Está ouvindo? Tá? Então tá bom. Por último, só uma questão. A greve, né? Então, tem essa dificuldade dos trabalhadores terceirizados, que precisam também, né, trabalhar. Tem a dificuldade de que uma parte da categoria acaba esperando que, com o aumento da tragédia, o governo vai tomar consciência e vai voltar atrás, ou que a justiça vai tomar consciência e vai obrigar a fechar as escolas, e a gente não está vendo isso não vai acontecer. Vocês viram aí em Manaus, pode se aprofundar em muita situação, tem espaço para isso. A burguesia permite, o governo permite e a justiça está do lado deles. Por isso, gente, que a única forma de fazer os governos recuarem é organizando e fortalecendo a luta dos trabalhadores, da educação e do conjunto da nossa classe para obrigar o governo a recuar. A greve sanitária salva vidas, por isso ela deve ser defendida. E aí nós temos um outro obstáculo, que são justamente os sindicatos, que têm cumprido esse papel de desorganizar a luta. Os trabalhadores da educação, na maioria dos casos, também não confiam no sindicato, porque nós temos um processo de burocratização muito intenso nos sindicatos, e isso também acaba sendo um obstáculo a mais. Então, como o Lucas apontou aí, é muito importante a gente enfrentar as burocracias do sindicato, retomar os sindicatos para as mãos da classe trabalhadora, para fortes e juntos derrotar o governo Dória, Covas e Bolsonaro. Na mão desses caras, a nossa vida é que está em jogo. Então, é fundamental. É fora Bolsonaro e Mourão já, não fazer acordo nenhum, não esperar para 2022. Essa é uma necessidade para defender a vida da classe trabalhadora. Concluo com isso. Obrigada, gente. Arrasou, Flávia, muito bem.
Gente, queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Mauro, que está aqui no suporte técnico, agradecer a Letícia, o Gilberto aí, a Flávia, agradecer todo mundo que acompanhou aqui até agora. O pessoal está bem ativo aqui no chat, né, comentando. Quando tem greve, o pessoal dá uma animada, né? E queria dizer também, encerrar, dizendo o seguinte: esse fim de semana, dia 20, 21, haverá aí por todo o Brasil diversas carreatas do movimento unitário pelo Fora Bolsonaro em muitas cidades. O PSTU também participa dessas ações, porque nós achamos que é fundamental derrubar Bolsonaro e Mourão e mobilizar os trabalhadores aí, e é só o começo da nossa luta aí pela Revolução Socialista. E a outra coisa, um outro recado, é que no dia 19, sexta-feira agora, e a nossa categoria é muito feminina, é majoritariamente feminina, né? Nesse momento, muitas mulheres trabalhadoras estão em luta, estão em greve, estão fazendo comandos de greve, conversando muito com as comunidades escolares, muitas famílias acompanhando. Vai ter a plenária nacional de mulheres do PSTU, então o convite é aberto aí para todas as mulheres aí que estão acompanhando a luta, mas particularmente nessa live aqui, imagino que muitas mulheres trabalhadoras da educação estão na luta, estão acompanhando a live. Então, quem não se inscreveu, fica o convite, tem um formuláriozinho do Google, só entrar aí nas mídias do PSTU, é super fácil de fazer, super fácil de se cadastrar, e a gente espera as mulheres aí, todo mundo, sexta-feira, dia 19, às 18h30. Ficamos por aqui, queremos agradecer aí a audiência de todo mundo, nenhuma confiança em Dória e Covas, e fora Bolsonaro e Mourão, escolas fechadas aí, pela vida, todo apoio à greve dos trabalhadores da educação e das comunidades escolares. É isso aí, gente. Isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. Um abraço, gente. Abraço aí, gente. Tamo junto. Valeu.